Olá, queridos irmãos e amigos em Cristo, aqui é o pastor Cláudio Gomes. Nós que através deste canal, pela graça e misericórdia de Deus, estivemos aqui neste quarto trimestre de 2023, abordando várias lições sobre o tema principal da revista, da classe dos adultos da CPAD até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. Estamos agora então concluindo esse trimestre e nessa oportunidade vamos falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Veremos a relação existente entre a obra missionária e essa esperança gloriosa da igreja. Uma das promessas feitas por Cristo é que o Evangelho seria pregado em todo o mundo antes que chegasse o fim. E no capítulo de Mateus 24 e o versículo 14, encontramos o Senhor Jesus, dentre os relatos ali descritos, que descreve a mensagem dele para nós enchermos de esperança e também munidos de um entendimento de responsabilidade para continuar a fazer o que ali está escrito. Ele diz para nós: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Assim entendemos, e nós que fazemos parte dessa grande comissão, nós devemos cumprir antes do arrebatamento da igreja esta grande tarefa que o Senhor tem incumbido a cada um de nós. Esse aspecto acentuado por Jesus revela a urgência da igreja em cumprir esta missão, então, de propagar essa mensagem de salvação. O apóstolo Paulo tem declarado na sua carta, escrevendo ao filho na fé, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, a expressão, depois de admoestá-lo, no versículo 1, a que ele fizesse, e assim é também a igreja do Senhor Jesus hoje, que façamos deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele revela no versículo 4 que Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Assim então, nesse sentido, a pregação do Evangelho visa a salvação de todos, ou seja, não faz acepção alguma de ninguém, embora muitos rejeitem o meio pelo qual Deus tem determinado para realizar este fim. Aos cristãos romanos, Paulo declara, lá no capítulo 13, versículo de número 11, a expressão, e digo isso conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que possamos nutrir a fé para termos um estilo de vida vigilante, compatível com as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, o nosso manual também de prática, e devemos, unidos de fé em Cristo Jesus, colocarmos em prática todos os dias. Convido você a estarmos fazendo aqui, nesse estudo preparatório, uma reflexão dentro dos temas que estaremos aqui comentando. São apenas 2 tópicos que essa lição final traz. Lembrando que o objetivo nosso, dentro dessa proposta em que o Senhor tem permitido nós, é explicarmos agora a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte, e, num segundo objetivo, relacionar esta volta de Jesus com a obra missionária. Vou repetir: explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte, vamos ver o tamanho dela, e vamos depois relacionar essa volta com a obra missionária. Ela está ligada? Não está ligada? Quando nós lemos a leitura bíblica em classe, nós vamos entender com mais profundidade. Eu convido você a abrir aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 24. Vamos fazer a leitura dos versículos do versículo 3 até o versículo de número 14. Leitura bíblica em classe, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 3 até o 14, onde o 14 está o nosso textual. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da sua vinda
e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, ou muitos serão escandalizados. Trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Na contribuição da leitura diária da semana, que poderá ser feita de forma sequencial agora, ou até mesmo anotada por você para complementar o seu devocional diário, desde segunda até sábado, que antecede o domingo 31 de dezembro, você poderá estar aí anotando. Convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 a 17, para reforçar este tema de missões e a volta de Cristo. Vamos aprender aí sobre a bendita esperança da Igreja de Cristo Jesus. Versículo de número 13: Não quero, porém, irmãos, que estejais ou que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta bendita esperança da Igreja de Jesus Cristo, à luz do texto de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, foi o qual nós lemos. Agora quero convidar você a estarmos desenvolvendo aí o entendimento do texto dos talentos na evangelização até a volta do Senhor Jesus. Através desse texto de Mateus 25, do versículo 19 até o 30, somos estimulados a desenvolver os talentos na evangelização até a volta do Senhor Jesus. Vai fazendo a conexão com o tema Missões e a volta de Jesus. Segundo esta passagem de Mateus, capítulo 25, está dentro de um contexto da parábola dos 10 talentos, a leitura a partir do versículo de número 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e os trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, porque no pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 1 talento, disse ao Senhor: Senhor, conhecia-te que tu és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento
aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não plantei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aprendemos aí, então, à luz de Mateus 25, 19 a 30, a ser estimulado a desenvolver os talentos que Deus tem colocado em nossas mãos, até o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À luz de Mateus capítulo 9, 37, vamos ver que poucos são os ceifeiros, chamados para a grande seara. A partir do versículo de número 35, estarei lendo, mas o texto sugerido pela lição é o 37, para contextualizar e entender melhor. Jesus, versículo 35 do Evangelho de Mateus 9, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Versículo 38, fica aí a dica para todos nós. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Temos conexão com o nosso textual de que quando esse testemunho ser ministrado ou pregado, esse evangelho a todo mundo, a todas as gentes, então virá o fim, virá a volta do Senhor Jesus. Temos então esta incumbência de não somente orarmos, mas também irmos fazer missões e contribuir para que essa mensagem continue sendo levada a todos os lugares, de forma específica, rogando ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara e nos deixando ser estimulados pelo Espírito Santo de Deus. Na leitura de quinta-feira, temos Mateus 24, 14, que é o nosso textual, reafirmando mais uma vez, dentro dessa leitura, que a volta de Cristo está diretamente ligada à obra missionária. Pois esse Evangelho do Reino, Jesus disse que seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, e só então, virá o fim. À luz de segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo agora é o de número 9. Temos a confirmação de que essa vinda do Senhor, ela não vai demorar. O Senhor não retarda a sua promessa, diz o texto, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a vontade de Deus, segundo esse texto, é que ninguém se perca. Talvez eu e você, com os nossos olhos humanos, podemos achar um tanto difícil, um tanto impossível para algumas pessoas da atualidade. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que sabe trabalhar, é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. E o Deus do impossível é o Deus que eu sirvo. Eu creio que é o Deus que você serve. E nós cremos que o Senhor, Ele está aí hoje, comigo e com você, contando para que também sejamos instrumentos nas suas mãos para pregar esta palavra a todos os povos. Deus, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E nós cremos que a vontade do Senhor, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e agradável a Deus. Temos um texto em Isaías, capítulo de número 43, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo 43, versículo de número 13, a palavra do Senhor diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem me impedirá?
esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, então devemos nós estar munidos de fé e coragem para fazermos a nossa parte, pois Deus, Ele nunca falhou. E a nossa missão, como a leitura de sábado, sugerida pela revista, na leitura diária, registrada em Mateus 28, do 19 a 20, nós temos que estar aí atendendo a esse chamado universal para a evangelização. Essa é a nossa participação declarada pelo Pai. Versículo 19 de São Mateus, capítulo 28, nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quero frisar, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso só pode ser praticado, esse ensino, e ensinando todas as coisas que Jesus tem mandado, quando nós chegarmos ou irmos até essas pessoas, irmos até essas nações, ensinarmos essas nações, obedecermos o mandamento do Senhor de estar ali naqueles que creem, sendo eles agora batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma passagem bastante conhecida também, e que gosto sempre de estar frisando, no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 26, para quem acha que não tem a capacidade, para quem acha que não tem as condições para ensinar ou para fazer entender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, nós temos aí a colaboração ou principal missão do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, e Ele enviou, Ele desceu no dia de Pentecoste, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Temos essa convicção e essa certeza que Deus está conosco. Então, quero convidar você, dentro desse tema, missões e a volta de Jesus, nesta última reflexão do ano, aqui, para nós refletirmos sobre esse relacionamento, estar relacionando esta ordenança bíblica da evangelização mundial com o retorno da volta do Senhor Jesus. O caráter de urgência da obra missionária tem a ver com essa perspectiva iminente da volta dele. Sim, o Senhor Jesus prometeu vir buscar o seu povo a qualquer momento, e é por isso que eu e você temos que estar aí evangelizando, temos que estar proclamando as boas novas de salvação a todos, a fim de que possam se arrepender dos seus pecados, a fim de que venham crer na pessoa de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nesta perspectiva, o Senhor Jesus, nós devemos comunicar a todos a pessoa dele. Ele pode voltar a qualquer momento, e aí então a razão de nós estarmos aqui considerando isso o suficiente motivo de urgência para a Igreja do Senhor fazer aí a sua obra missionária, a sua maior e prioritária missão. Jesus, ele convidou, orientou, por que não dizer também determinou, para que nós buscássemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que fala da sua vontade. E todas estas demais coisas seriam acrescentadas. Isso está lá em Mateus 6,33, onde o contexto fala de alimento, fala de vestuário, e que é muitas vezes a prioridade da maioria das pessoas, e se esquecem de que Jesus Cristo breve vem buscar a sua igreja, e Ele conta comigo e com você para esta grande missão de anunciarmos esta palavra abençoada. Então, nós não podemos encerrar esse trimestre sem ter esse entendimento, sem ter renovada essa bendita esperança no coração de todos nós como Igreja do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus. E nós possamos estar aí ligadinhos com o nosso motor espiritual a todo vapor, motivando e animando cada um para a realização desta obra missionária. A compreensão a respeito da iminência volta do Senhor Jesus, ela trouxe um senso de urgência para a Igreja do Novo Testamento, e ainda
hoje deve manter a mesma chama acesa. Para nós, que temos como tradição a igreja pentecostal, o Senhor Jesus ele pode voltar a qualquer momento. É promessa, ainda ecoa a voz daquele anjo que falou aos varões galileus: que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo ser recebido no céu, há de vir da mesma forma que vocês têm visto ele subir. Esta passagem é muito importante, traz confiança, certeza, pode ser renovada também nesse momento para que você tenha, e eu junto aqui, o entendimento. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 10 traz esse relato. No 9, quando ele dizia isto, as mensagens de Jesus Cristo, ele sendo assunto do céu, ele estava comunicando no momento da sua ascensão, quando ele estava ali sendo levado nas alturas na nuvem, sendo ocultado aos olhos do povo. As últimas palavras dele foi que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o versículo 9 diz que enquanto ele dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas. São as últimas palavras do Cristo encarnado aqui na terra, antes de ser elevado aos céus, a estar à destra de Deus Pai, a qual ele rogou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém. Determinou isso lá no versículo 4, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. E quando eles, estando com seus olhos fitos no céu, quando ele subia, o versículo 10 diz que eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, na qual registra o versículo 11, disseram-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido olhando para o céu, há de vir como para o céu ouviste ir. Glória a Deus por isso. Assim, nós temos que estar aí, então, focados em cumprir a nossa parte, a nossa missão. Quando nós olhamos o texto de Mateus 24, dentro dele afirmar que a vinda só ocorrerá depois do evangelho ser pregado em todo o mundo, basicamente aí esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, a respeito da nova vida que em Jesus nós podemos ter como realidade disponível na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver no comentário da Bíblia também de estudo pentecostal esta verdade. Aqui somente Deus sabe, só Deus sabe o tempo em que esta tarefa de evangelização será finalizada. Enquanto nós não sabemos, enquanto ninguém sabe, só Ele sabe, nós devemos fazer a nossa parte, cumprir os seus desígnios. E até que isso ocorra, nós como Igreja do Senhor Jesus, não devemos nos cansar de transmitir esta palavra, este evangelho de salvação a todas as pessoas, até que Ele volte a arrebatar a sua igreja. E essa promessa do arrebatamento, como nós lemos na leitura de segunda-feira em 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 17, em que nós lemos, nós temos essa confiança da parte do Senhor. A tarefa é urgente, não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para daqui a pouco. Enquanto é dia, enquanto é tempo, ou seja, enquanto nós estamos vivos, nós temos que colocar prioridade e urgência na ministração do Evangelho por causa da volta do Senhor. É algo que a Escritura tem nos exortado, o Espírito Santo tem também nesse trimestre trabalhado nessas 14 lições para nos estimular a orar, contribuir, se dispor a fazer missões, se dispor a ir, a fazer discípulos. E é por isso que todo aquele que agora abre o seu coração para Cristo e se torna um discípulo, são aí convocados, são instados também a desenvolver os talentos que o Senhor tem concedido, de forma que ele possa dar fruto, e esse fruto possa produzir outros frutos, outras árvores que sejam também frutíferas, e assim, até o dia da vinda do Senhor Jesus, muitas almas serem agregadas para o seu reino. Nós, nesse aspecto, entendemos que há uma colheita e que ela precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. São João, capítulo 4, versículo de número 35, que eu quero ler com você,
agora o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 4, versículo 35, a palavra do Senhor vai nos dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O Senhor estava aqui trazendo ali ao conhecimento daqueles que estavam ali ouvindo, a Ele e a nós hoje, pelo Seu Espírito, através da palavra, que o ser humano tem a capacidade de aquilatar pelo tempo, que a ceifa dentro do âmbito humano, quando ali no momento depois da plantação, se espera vir a colheita, conhece o fruto, o tempo que ele desenvolve. Nós também, o Senhor nos chama para que nós possamos levantar os nossos olhos e ver que a seara está grande. Há muitas pessoas que estão aguardando nós estamos ali anunciando esta mensagem de salvação. São poucos aqueles que têm se levantado como obreiros para realizar a obra do Senhor. E sendo pouco, nós precisamos estar aí preparados, alicerçados, aguardando e cumprindo até esse momento da vinda do Senhor Jesus a nossa missão. Em Apocalipse, capítulo de número 19, convido você também a fazer essa leitura comigo. Você pode aí abrir sua Bíblia no versículo agora de número 6, a expressão bíblica dizendo que João, nas suas visões, ele ouve do céu uma voz de uma grande multidão e com uma voz de muitas águas e como que uma voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, resplandecente, pois o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, Jesus falando ali, o anjo falando para João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa é uma esperança que todos nós, salvos no Senhor Jesus, devemos crer, e que é promessa do Senhor, e brevemente nós vamos participar dessas grandes bodas do Senhor. Aqueles que estão aí hoje fazendo a sua parte em prol do reino do Senhor. A salvação é pela graça, nenhum mérito nós temos, mas temos essa responsabilidade de fazermos esta ministração, essa divulgação. Não há outra maneira. Deus assim determinou para que nós pudéssemos alcançar outras vidas. Um texto bastante conhecido também nessa área de missões está em Romanos capítulo 10, que nos convoca, que nos chama a essa responsabilidade de pregar a palavra para que essas pessoas, os novos, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, conheçam a Ele. Está lá no versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Na verdade, um pouco antes, ele fala assim, como vão invocar o nome do Senhor para ser salvo? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram falar dele? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. O Senhor tem chamado nós, o Senhor tem convocado a cada um de nós para essa missão nobre, para realizarmos a sua obra. Em São João, capítulo de número 10, uma passagem bastante conhecida também, que o Senhor me faz lembrar neste momento, mostra-nos ali Ele sendo o nosso bom pastor. Ele é aquele que é também a porta, e que se alguém entrar por Ele, versículo 9 diz a palavra do Senhor, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Devemos apresentar a pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, a todas essas pessoas que não estão ainda no aprisco do Senhor, fazê-los com que eles entendam que existe um pastor que quer arrebanhar as suas vidas, que quer cuidá-los, que quer amá-los, e Ele tem falado dentro da sua palavra
que há muitas ovelhas ainda que não são desse aprisco, que eles há de juntar para estar com eles. A cada instante, a cada momento, nós precisamos confiar nesta palavra e anunciar essa verdade de salvação a muitas outras pessoas. O inimigo, ele é aquele que veio matar, que veio roubar, que veio destruir. Mas Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e ele tem se provado isso para toda a humanidade, pois o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Se você considera a ovelha do Senhor Jesus, você aceita esse sacrifício, pois ele tem dado a sua vida para a salvação também sua. E se você não faz parte desse aprisco do Senhor Jesus, o convite hoje está ainda aberto. No versículo 16 de São João 10, está dizendo que ainda eu tenho outras ovelhas, ou seja, você ainda não percebeu, mas ele tem como ovelha, que não são do aprisco dele, mas ele quer te atrair para ele. Que ele diz, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E para que isso aconteça, nós como Igreja do Senhor temos que fazer a nossa parte. Dentro do segundo tópico da lição, quando fala sobre a volta de Cristo atrelada à obra missionária, nós temos aí, pelo texto áureo, quando nós pregarmos o Evangelho em todo o reino, o Evangelho de Cristo, pregar todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Nesta responsabilidade, temos nós como Igreja do Senhor fazer esse serviço, essa cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, como já temos falado aqui, mas ele quer que todos venham a se salvar. Por isso, cada cristão deve estar em disposição para atender o chamado para essa evangelização. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Isso está lá em Provérbios capítulo 11, versículo de número 30. Quer ser sábio? Quer ganhar almas, quer ser considerado aí sábio? Você faça a sua parte. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Deus tem chamado o corpo dele, a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Temos essa responsabilidade. Se você tem dúvida com relação a isto, você que tem aceitado o Senhor como seu único e suficiente Salvador, convido você a abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 12. E você vai ver lá no versículo de número 27, olha aí. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele tem levantado aí cada um com uma habilidade, um dom, para que, usado pelo Espírito Santo de Deus, possa estar aí fazendo a sua vontade, levando a mensagem de salvação. Jesus continua a chamar a sua igreja a essa responsabilidade. É um alerta, igreja, um alerta final, povo de Deus, que nós precisamos estar aí proclamando até a volta do Senhor Jesus. A igreja, esse momento que avizinha aí a volta do Senhor Jesus, há aqueles que dizem que já é a última hora. Podemos dizer que esse relógio já se avançou e que está faltando aí, na verdade, poucos minutos. E nós precisamos responder a esse chamado universal da evangelização, a fim de que novas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, possam se preparar para ouvir esta gloriosa palavra, a voz do Senhor Jesus, quando Ele chamar para vir buscar no seu chamado para buscar a sua igreja, possamos todos nós estar preparados. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje, vamos estar aí avançando, temos à disposição tantos recursos que ainda, por hora ainda está aberto para administrarmos. Vamos usar as plataformas, vamos usar as mídias sociais, vamos usar todos os recursos que nós podemos ter para evangelizar, para falar que Jesus ama, para declarar aí ao mundo que sem Jesus nada nós somos. Nós precisamos ter essa posição clara e objetiva como igreja do Senhor Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, para concluir, nós devemos agradecer a Deus,
Quero crer que você tenha entendido essa missão, essa mensagem nesse trimestre, neste ano, nesse quarto trimestre de 2023. Quero crer que você entendeu o que o Senhor quis comunicar a nós, que já está estimulado. Quero agradecer ao Senhor pelo despertamento missionário, que o Senhor já tem realizado em muitos locais e Ele vai continuar fazendo até o dia da vinda do Senhor Jesus. O nosso desejo também, de oração diante do Senhor, é que Ele continue despertando a sua igreja, as igrejas locais, que possam investir mais em oração, em recursos humanos, financeiros para alcançar as vidas que estão aí perdidas no mundo afora. Vamos viver esses últimos momentos que a igreja está na terra fazendo a obra do Senhor, essa obra urgente, tendo a certeza, irmãos, igreja do Senhor, o Espírito Santo é aquele que está conosco. É Ele que tem nos despertado nesse trimestre, nesses últimos momentos que antecede da volta do Senhor Jesus. E é Ele que vai estar aí nos transformando num corpo glorioso para estar juntamente com Cristo. Espero que você possa ter entendido esta mensagem, que possamos, unidos em Cristo, continuar avançando, fazendo a obra do Senhor até o dia da sua vinda. Fiquem com Deus. Feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe de forma rica e próspera. E estejamos atentos à sua palavra, se alimentando nela de dia e de noite, pois bem-aventurados são aqueles que meditam nela, na lei do Senhor de dia e de noite. Serão como árvore plantada junto ao ribeiro, daremos fruto na estação certa, as nossas folhas não vão cair, tudo quanto fizermos irá prosperar, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço a todos, fique com Deus.